Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Esta é a série Análise Combinatória. Vamos à aula 8 e falaremos sobre anagramas com letras repetidas ou simplesmente permutação com repetição de uma maneira mais geral. Antes de tudo, vamos ver quantos são os anagramas da palavra ala. Você pode observar que o A se repete aqui, então eu vou fazer o seguinte. Um deles eu vou escrever com a cor vermelha e o outro normal com a cor preta. Então aqui a própria palavra ala já é um anagrama. Então só vou diferenciar aqui para nós percebermos o que vai acontecer aqui. Ala, um anagrama. Agora eu vou mudar de lugar, trocar de lugar, por isso permutação, permuta, troca, esses dois As aqui, para gerar um outro anagrama. Então nós temos ALA. Vejam que eu troquei de lugar os dois As, mas continua sendo a palavra ala. Agora, começando com L. Quais são os anagramas que começam com L? L aqui, L aqui. Então nós temos o A e o A vermelho. E trocando de lugar, nós temos esta palavra aí. Lembrando que o anagrama não precisa ter sentido. Funciona como se fosse uma senha, um código. E agora, nós vemos aqui que o L está em segundo. Ele aparece em segundo e em primeiro. Agora é a vez do L ficar em terceiro. Então, colocando aqui em terceiro, nós vamos trocar de lugar os As aqui. Então, primeiro pode aparecer este A aqui e este A em vermelho. E agora, trocando de lugar, veja que eu estou fazendo como se fossem letras diferentes, mudando a cor, nos permite visualizar isso. Mas vejam que, logo no começo, ala é o mesmo que ala, mudando de lugar o A, mas não mudou a palavra, continua sendo a mesma. Aqui a mesma forma, lá continua sendo lá aqui também, e aqui aal continua sendo aal. Então aqui, se fossem palavras ou letras diferentes, seria 3 vezes 2 vezes 1, ou 3 fatorial, que seriam 6 anagramas, como nós vimos aqui. Só que como tem letras repetidas, no caso são duas, vamos fazer o seguinte, este grupo aqui, na realidade, é a mesma palavra que é ala. Este grupo aqui é a mesma palavra lá. E este outro grupo aqui é a mesma palavra AAL. Então vejam que na realidade teremos não 6, mas 3 anagramas a partir da palavra ala, porque tem letras repetidas. Aí fica assim, Veja bem, são 3 letras, então 3 fatorial. Como tem letras repetidas, eu vou dividir. Quantas são as repetições? São 2. Então eu vou dividir por 2 fatorial. Aí fica 3 fatorial, eu sei que é 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é 2, porque 2 vezes 1, 2, que é igual a 3. Tá bom? Então, olha só. Eu vou escrever agora como anotação. Não se assustem com essa anotação, é um pouquinho pesada, mas é necessário para você ficar por dentro das formas de notação que podem aparecer aí na sua frente, tá bom? No seu caminho. Seria assim, permutação de 3 elementos, no caso 3 letras aqui,
Só que como há repetição, nós vamos colocar em cima aqui, ó, dentro do parênteses, é uma letra que repete 2 vezes, então, número 2 aqui. Então, é uma permutação de 3 elementos com 2 repetições aqui, ó. Tá? Então, fica assim, ó. Este aqui vem para cá como 3 fatorial, dividido por o que está aqui, que é a repetição. Quando eu divido pela repetição, eu elimino justamente os que estão repetidos aí. 3 fatorial, que nós vimos aqui, então 6 dividido por 2 igual a 3. Então, de maneira geral, para generalizar, para servir em qualquer situação, qualquer que seja, o cálculo total de permutações de n elementos, no caso ali 3, pode ser de 4, 5 e assim vai, com x elementos repetidos. No nosso caso, só tinha uma letra se repetindo, mas poderiam ter mais letras repetidas. Então, x elementos repetidos, y elementos repetidos, e assim por diante, z elementos repetidos, e isso aí vai, tá? Indefinidamente. Generalizando, então ficaria assim, ó. P, permutação de n elementos, em que se repetem x, y, e assim vai aqui, vai variar, tá bom? Então fica esse n vem para cá, n fatorial, dividido por justamente a quantidade dos elementos que se repetem aqui, fatorial. Tá? Então, se tivesse mais repetições, z seria z vezes z fatorial e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá, prosseguindo aí com exercícios. Primeiro exercício. Quantos são os anagramas da palavra corpo? Aliás, corro. Quantos são os anagramas da palavra corro? Então vejam que aqui, ó, nós temos permutação de quantos elementos? São 5 elementos. Quais são as repetições? Vejam que se repetem. Se repete a letra O 2 vezes. E a letra R também 2 vezes. Então vai ficar assim. 5 fatorial, que é o total aqui de letras que tem a palavra. E agora eu considero as repetições. O O repete 2 vezes, então está aqui, 2 fatorial. E o R repete 2 vezes, então 2 fatorial também. Igual. Aqui eu posso fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Poderia terminar em 2 fatorial, mas já é o próximo é vezes 1, então não tem problema. O 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes o 2 fatorial, 2 vezes 1. Aqui, olha só, dá para simplificar da seguinte forma. Este 2 simplifica com este 2. Este 2 aqui simplifica com esse 4. Então, 4 dividido por 2, fica o 2 aqui em cima. O que sobrou? Aqui é tudo 1. 1 vezes 1 vezes 1. Então, o número 1 não precisa escrever no denominador. Então, vai ficar 5 vezes 2 vezes 3. Ó. 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 vai dar 10. E 10 vezes 3, 30. Então, quantos são os anagramas da palavra corro? São 30. Se fosse 5 fatorial, se não fossem repetidos, seria 120. Veja quanto reduziu, ó. Quantos anagramas reduziu? De 120 caiu para 30, por conta das repetições que formam a mesma palavra, como nós vimos anteriormente. Agora aqui, ó, quantos são os anagramas da palavra cabana? Então a cabana aqui, ó, tem 2, 4, 6 letras. Então vai ficar permutação de 6 elementos e a repetição. Então aqui, ó, o C não repete, o B também não, o N também não. E repete o A 3 vezes. Então
com 3 repetições aqui, com uma letra se repetindo 3 vezes. Então vai ficar, esse vem para cá, 6 fatorial, e esse que está aqui vem para baixo dividindo, porque a repetição, para eliminar as palavras iguais, vai ficar assim. Tá? Então, aqui, ó, veja só, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Lembram que nós podemos parar aqui, ó? De qualquer forma, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 fatorial. Estou fazendo isso para simplificar. Então, esse com esse 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1. Então, corta. Então, aqui fica 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Quantos são os anagramas, então, com a palavra cabana? 120. Se fossem letras diferentes, todas elas, seriam 6 fatorial só, que daria 720. Olha só quantas palavras foram eliminadas porque são iguais. Prosseguindo, nós temos aqui um outro tipo de exercício. Quando 3 meninas, Anitta, Yasmin e Maria, e 2 meninos, Lucas e Gabriel, formam uma fila, de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser organizada se, primeira condição aqui, ó, se for considerada a individualidade das pessoas. No caso aqui, são 5 pessoas, todas, lógico, são diferentes. Então, considerando a individualidade, nós faremos, então, permutação de 5 elementos e não haverá repetição, percebe? Porque cada pessoa é única. São todas diferentes. Então, P de 5 é igual a 5 fatorial. Permutação de 5 em 5 é o mesmo que 5 fatorial, como nós vimos em aulas anteriores. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que fica 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, são 120 formas diferentes que esta fila poderá ser organizada. Agora, uma outra condição. Anitta, Yasmin e Maria, 3 meninas, e Lucas e Gabriel, 2 meninos. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser organizada se for considerado apenas o sexo das pessoas? Então, nós faremos assim, ó. Nós temos aqui 3 meninas, colocar como M, mulher, são mulheres, 3 meninas, e 2 meninos, com H aqui, então 2 homens. Vejam que nós caímos numa situação aqui como se fosse uma palavra com letras repetidas, tudo bem? Então fica permutação de 5 elementos, e aí vem, ó, as meninas se repetem 3, então 3 aqui, e os meninos repetem 2 vezes, então o 2 aqui. Vai ficar assim, ó, esse vem para cima, 5 fatorial, dividido. Essa divisão, como nós vimos, elimina as repetições, porque aqui é um grupo de meninas. Está considerando apenas o sexo e não a individualidade das pessoas. Então, o 3 vem para baixo aqui, fatorial, e o 2 também, fatorial. Fazendo, então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Esse 3 fatorial simplifica com esse 3 fatorial aqui. O 2 posso simplificar com o 4, que aqui fica 2. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, sobrou o quê? Aqui é tudo 1, elemento neutro. Aqui é 1 também, então 5 vezes 2 é igual a 10. Então, são 10 formas diferentes para ser organizada esta fila, considerando apenas o sexo. Veja como diminuiu, né? De 120 caiu para apenas 10. Tá bom? Agora vamos a mais uma atividade aqui, um exemplo.
3 livros de matemática diferentes e 3 livros de história diferentes serão colocados um sobre o outro, de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se? Então a primeira condição aqui, ó. A. Não importar a matéria, e sim os livros, que no caso são todos diferentes. Então, vejam que no enunciado foi dito livros de matemática diferentes. Então, são 3 livros diferentes, com mais 3 livros de história diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos permutação, 3 de matemática com 3 de história, são 6. Só que, veja, que não há repetição, porque todos são diferentes. Não importa a matéria, e sim o livro, a individualidade desse livro. Então, permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui nós vimos, no exercício anterior, que 5 fatorial é igual a 120. Então, 6 vezes 120 vai dar 720. Então, são 720 formas diferentes de fazer pilhas. Imagina, então, 720 pilhas diferentes com esses 6 livros. Imagine se fossem mais livros. Agora, item B, a diferença entre os livros não for levada em conta, mas apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes. Então, eu quero agrupar livros de matemática e livros de história. Estou considerando apenas as disciplinas e não a individualidade deles. Então, permutação de 6 elementos, como a repetição, vejam que livros de matemática se repetem 3 vezes e livros de história se repetem 3 vezes. Ficando, então, permutação de 6 elementos com as repetições aqui 3 e 3. Esse vem para cá 6 fatorial, como há repetição, então eu divido pela quantidade de repetição aqui, o produto dessas repetições em fatorial. 3 fatorial vezes 3 fatorial. Igual. Aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Mas observe que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, olha só que fácil. A regra do cancelamento simplifica bastante. Eu sugiro que você pratique, porque você não precisa fazer todo esse produto, depois fazer uma divisão com números monstros aí, grandões. Então aqui, ó, esse 6 com esse 6 simplifica, cortou aqui. Esse 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. O que sobrou aqui? 5 vezes 4, olha que fácil. 5 vezes 4 igual a 20. Então, quantas são as pilhas? Considerando apenas as disciplinas, são 20 pilhas aí de livros que podem ser formadas. Tá bom? Então, se você gostou da aula, dá um joinha aí, clica aí no joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Nos ajude aí a democratizar ainda mais, a espalhar ainda mais o ensino da matemática de forma simples, mas com qualidade. Forte abraço, até a próxima aula.